Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao Spirited. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, com uma convidada muito bacana também. Então, o pessoal da produção já pode colocar ela aí na tela, que é a Carol. Boa noite, Carol. Carol vai falar sobre inteligência artificial e espiritismo, que é um tema que tá bombando aí nos últimos meses, né? Chat GPT e tudo mais. Eu vou deixar a Carol seguir aí com esse tema. Aqui a gente são 20 minutos de exposição no estilo TED, 20 minutos de perguntas e respostas da galera, ou uma troca de ideia no final, junto comigo aqui, tá bom? Pode ir lá, Carol. Fechado, boa noite, valeu aí, Felipe. A Tamiris estava aqui ajudando a gente também. Boa noite, galera, que já tá colocando aí as suas mensagens no chat. Hoje, estou trazendo um tema aqui, né, que é uma provocação para todo mundo. Eu espero que vocês gostem bastante. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Oliveira. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, chamado Meninas Espíritas, que tem alguns vídeos aí onde eu falo sobre espiritismo, vídeos mais curtos aí, numa linguagem mais engraçadinha, mais atrativa ali para a galera mais jovem, mais para todo mundo também. Estou lá no Instagram e eu tô trazendo esse tema aqui hoje também de inteligência artificial e espiritismo e a nossa comunicação, porque também trabalho na área de tecnologia, de produtos, e eu acho que é um tema interessante que a gente tem que começar a pensar por aqui, meu povo. Então, vou trazer algumas provocações aí e vai comentando aí no chat o que vocês acham também a respeito desse tema. Beleza? Bora lá. Então, falando aí de tecnologia, espiritismo, essa comunicação espírita, né? Nesse nosso mundo hoje, um mundo ultra conectado, né? Com inteligência artificial. Para onde iremos? O que vai acontecer? Meu Deus! Tem gente com medo aí? Espero que não. Vamos conversar sobre isso também. Mas bora lá. Para começar a minha fala, eu vou dar um contexto aqui, né? Das evoluções que rolaram no nosso mundão. Então a gente vê aí, né? Tem um escritor que eu gosto bastante, o Peter Diamandis, que ele faz uma analogia, que ele diz o seguinte, né? Na época lá dos dinossauros veio um grande asteroide e esse asteroide ele mudou a forma como as coisas aconteciam aqui no nosso planeta, né? Então, extinguiu aí os nossos amigos dinossauros. Esse dinossauro aí tá mais fofinho, né? Tá mais bonitinho. Não é aqueles dinossauros ferozes ali, mas extinguiram, né? Os nossos queridos dinossauros. E sobreviveram ali pequenas espécies e conseguimos com isso chegar aqui na nossa evolução também, né, na evolução humana. Então, o que aconteceu com essas. Por que os dinossauros morreram na praia ali e a gente, os pequenos. Algumas pequenas espécies conseguiram sobreviver e irem se adaptando? Justamente pelas suas. Enfim, pela forma como eles conseguiram se adaptar. Então, coisas aconteceram que eles conseguiram lidar ali com aquele novo mundo, com aquilo que era novo, né? E vou dizer para vocês que estamos aqui próximos de um novo asteroide, talvez. Calma, não é um asteroide que vai cair aqui, vai dizimar todo mundo, meu povo, fica tranquilo. Não é esse. Eu tô falando de um asteroide chamado tecnologias exponenciais. Que é isso, Carol? Tô numa live espírita. Você tá me dizendo de tecnologias exponenciais? O que é isso? Bora entender. Ó, trouxe um quadrinho aqui para vocês pegarem mais a visão do que seria essas tecnologias exponenciais. Vamos pensar no telefone, tá? Quando a gente tinha lá o telefone, né?
antes do telefone tinha até os bip ali, não era? Que a gente não tinha os telefones ainda, todo mundo, então tinha o bip, aí dava aquela bipada, quando você recebia um bip, corria para um telefone para ligar. Não era assim que funcionava? Então, quando a gente fala de tecnologia exponencial, a gente está falando do tempo necessário que aquela tecnologia tem para chegar na mão das pessoas, beleza? Então quando a gente fala lá do telefone, lá daquela época que a gente ia para o telefone e tal, para a tecnologia ali nova de comunicação, que foi o telefone e tal, chegar na mão de 50 milhões de usuários, 50 milhões ali a gente tá falando. Levou 74 anos, que nem a gente tá vendo aqui, ó. 74 anos, quase bateu um século pro telefone chegar para 50 milhões de pessoas. Aí a gente fala do rádio. O rádio, né, já diminuiu consideravelmente ali o número de tempo, né? Quanto tempo a gente levou para alcançar 50 milhões de pessoas. Foram 38 anos. Beleza. A gente foi melhorando. Depois a gente foi o quê? Pro computador. Então, o computador, a gente levou 16 anos para alcançar 50 milhões de pessoas. Depois veio a TV com 13, o celular com 5, a internet com 4 anos, o Skype com 2 anos. Ou seja, quando eu falo de tecnologias exponenciais, a gente está falando que hoje, quando surge algo novo, quando surge uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, uma nova plataforma, o tempo que isso leva para as pessoas terem acesso a essa novidade, ó, aumentou rapidamente. É só ver esse gráfico aí. Ele é um gráfico que ele só desce, o tempo ele só diminui. E aí quando a gente fala, por exemplo, do Facebook, o Facebook ele levou 9 meses, né, para alcançar 50 milhões de usuários. O TikTok, que muita gente está falando, né, o TikTok, ele nos mesmos 9 meses, ele fez o dobro de usuários, ele fez 100 milhões de usuários, ou seja, no mesmo tempo ali do Facebook, o dobrinho ali de galera entrou, acessou, criou sua conta, começou a interagir. E quando a gente vai mais pra ponta ali, teve uma época, não sei quem jogou aí, ou tem filho, sobrinho, que começou a jogar ali Pokémon Go. Foi um dos primeiros jogos ali de realidade aumentada, né? A galera saía loucamente ali caçando os Pokémons. Um mesinho eles demoraram para alcançar 100 milhões de usuários. E a gente tem ali o ChatGPT também, que ele levou também, mais ou menos isso, levou 2 meses para alcançar 100 milhões de usuários. Ou seja, lá do telefone até as novas tecnologias que estão surgindo agora, a gente vê um, um espaço de tempo assim curtíssimo para isso ficar acessível e tá na nossa mão. Então hoje você aí consegue conversar com uma inteligência artificial através ali do seu celular que está no seu bolso, do seu computador. Enfim, está acessível para você ir lá no chat GPT e fazer uma pergunta para essa inteligência artificial, né? Então a gente saiu basicamente disso, né, dessa super máquina ali, para um computador que é 1000 vezes melhor, né? Tem pesquisa aí que falam 1000 vezes melhor o computador que a gente tinha ali de mesa é o computador tá 100 mil vezes melhor aí que tá dentro do seu bolso, dentro da sua bolsa. E aí, galera, eu trago uma outra história aqui pra gente pensar também nesse contexto, que é uma história da Kodak. Não sei se vocês já viram essa máquina. Quando a gente precisava tirar fotos antigamente, a gente tinha que comprar o filme. Mano, depois tem 15 fotos para tirar só. Tinha que escolher bem as poses lá que você ia tirar. Manda para revelar e tal. Então, todo mundo lembra da Kodak ali, né? Dos filmes, mandar para revelar, tem todo um tempo de espera para você ter a foto.
Então, meu povo, se eu disser para vocês que na época ali, a Kodak foi a empresa que descobriu a fotografia digital. Vocês sabiam? Eles descobriram. E eles falaram assim: "Ah, mas isso daí não vai dar em nada não, as pessoas vão querer ainda comprar o filme, vão querer imprimir a foto, revelar a foto, não vamos seguir com isso não de digital". E aí, o que aconteceu? No mesmo ano que eles pediram falência, uma empresa chamada Instagram, que era focada em fotos digital, estava recebendo um aporte, sei lá, de milhões de reais. Ou seja, Kodak morreu na praia porque não acompanhou algumas evoluções. Mas por que que eu tô falando disso tudo? Por que que isso é um novo asteroide? Porque a gente, com tudo que vem, né, de novo, a gente tem aquela resistência, às vezes, à mudança, aquela resistência à inovação. A gente tá tipo o Neo da Matrix ali, as balas vindo ali de resistência à inovação, mudanças, e a gente querendo parar essas balas no ar, achando que vai dar bom, vai dar jogo. Só que não é bem assim, né, galera? E aí, isso não é ruim, isso é ótimo, porque quando a gente fala dessas novas ferramentas, a gente está falando de novas potenciais formas da gente fazer o bem e da gente levar a nossa mensagem para o mundo. Antigamente, quem podia tomar as grandes decisões, fazer as grandes escolhas e tudo mais, eram os reis, os imperadores, né, a galera que tinha um grande poder ali. Hoje, esse poder tá na mão da galera, tá na nossa mão. Então a gente vê diversos exemplos aí de pessoas que utilizaram das ferramentas que tinham ali na mão, né, a gente tem a Greta ali, que levanta várias bandeiras climáticas, de manifestações, questiona a galera, os políticos sobre o clima, para as novas gerações. A gente tem ali páginas que unem pessoas para fazerem doações, né, razões por acreditar. Faz doações, engaja a galera nas histórias, ajuda um monte de gente. A gente tem a Malala também, que transformou a educação e que fez questionar, né, os métodos e costumes ali de garotas não poderem estudar. Ela foi atacada ali pelo Talibã, enfim, porque ela acreditava que a educação era para todo mundo, inclusive para as meninas. Então ela conseguiu um grande alcance global para a gente se conscientizar e ajudar nessas questões. A gente tem o Ryan ali que criou um poço, ele ficou sabendo que na África as pessoas não tinham água, então ele arrecadou ali, né, ele é conhecido como o menino que matou a sede de 500.000 de africanos, então ele fez diversos poços artesianos ali, né, pra galera lá da África através dessas arrecadações. A Luísa ali da Aqualuz, que através dos seus projetos de pesquisa e por ter acesso às tecnologias, criou uma forma de você purificar a água nos locais menos afortunados aqui do nosso Brasil. Então, a gente está com o poder. E aí a gente precisa saber como se comunicar e saber o porquê estamos nos comunicando, né? Como que a gente vai usar isso? O porquê que a gente vai usar essa nova tecnologia, o como nós iremos utilizar e o que nós faremos. Então a gente tem essas 3 grandes perguntas para a gente se responder. E, afinal de contas, a gente está falando de um tema que é do mundo, aqui dentro de uma live espírita, porque nós estamos no mundo. E a gente tem que pensar o seguinte, galera: a gente quer comunicar o espiritismo, esse espiritismo que fez sentido pra gente, esse espiritismo que em algum momento nos tocou, fez bem pra gente, foi algo bacana. A gente tá aqui até hoje, a gente tá domingo à noite, estamos aqui juntos, aqui reunidos para falar de espiritismo. Por quê? Né? Alguma coisa você tem aí que te faz sentir mais quentinho o seu coração, que é essa doutrina escolhida por você.
Então a gente tem diversas gerações e a gente tem conversado bem com essas gerações aí, né? A gente só precisa começar a pensar um pouco melhor como que a gente vai continuar levando o espiritismo para essas gerações futuras. Então a gente tem que entender que essa galerinha que está chegando agora, a galerinha ali da geração alfa, é a galera que já nasceu no digital. Diferente de nós, de gerações anteriores, que a gente ainda conseguiu ver um pouco do analógico. Então, antes de eu ter o meu Spotify aqui, o meu streaming de música, que eu dou o play, eu tenho todas as músicas do mundo no meu celular, eu tive lá o meu disco da Xuxa, por exemplo. Eu tive lá minha fita cassete também. Depois um pendrive ali pequenininho que você conseguia colocar 15 músicas que você tinha que escolher a dedos. Então a gente passou por essas transformações. E a gente entende que existe um mundo ali, aqui, real e um mundo digital que chegou e a gente teve que se adaptar a ele. Nesse período de pandemia, quantos trabalhos e centros espíritas aí não tiveram que começar os seus trabalhos online também, reaprender a como fazer, porque senão, o que, que ia acontecer? A gente ia parar? A gente ia ficar parado 2 anos? Como que a gente ia fazer isso? Não, vamos fazer online. Essa galera que tá chegando agora, meu povo, é uma galera que já nasceu conectada. Para eles, eles já são ali nativos digitais high touch, a geração alfa, que vai até 2025. Depois da geração ali de 2025, virão os betas, que eles já são considerados artificiais. Para eles, ali em 2025, a interação deles como inteligência artificial já vai ser algo super normal. E como a gente vai comunicar e levar o espiritismo, levar essa mensagem que a gente acredita tanto adiante, se a gente não estiver utilizando dessas ferramentas e não estivermos no meio que a gente precisa estar, no meio digital, utilizando dessas expertises, utilizando dessas ferramentas digitais, de inteligências artificiais. Como que a gente vai fazer isso? E como a gente vai repensar. Por que que isso tudo tem a ver com o espiritismo? Porque, vamos lá, o espiritismo, ele é uma tríade, lembra, galera? Ciência. E Kardec sempre trouxe pra gente, cara, acompanha a ciência, a gente tem que evoluir junto com a ciência. E as ciências estão evoluindo. A gente está evoluindo o nosso mundo, a gente está evoluindo as nossas formas de interação e conexão e as formas de como a gente resolve os nossos problemas através dessas novas tecnologias. A gente é filosofia. Vocês já pararam para pensar que para você interagir com uma inteligência artificial, o que você mais precisa ter e assim, saber fazer muito bem são perguntas, é questionar. A gente precisa ter, habilitar ali a nossa chavinha ali, o nosso modo de conseguir fazer as perguntas necessárias, as perguntas que vão nos levar ali no nosso resultado, no nosso próximo passo, para que aquela inteligência nos ajude a chegar 10 vezes mais rápido numa solução que a gente ficaria ali horas, dias, meses. A filosofia está em como a gente questiona tudo que está acontecendo, mas também em como a gente vai poder interagir também com essas inteligências. Já pensaram nisso? E a religião, que é como a gente vai ligar, como que a gente vai levar a religião para esse meio. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente vai ter 2 mundos ali, e essa galera, para eles vai ser tão natural transitar entre o mundo offline, que é o mundo real aqui, para esse mundo online, que a gente precisa encontrar uma forma de também conseguir com que as pessoas se liguem ao divino
também através das redes. E como a gente vai fazer isso? Como a gente vai chamar a atenção dessa galera para isso? Então, a ciência nada mais é do que o conhecimento atento e profundo de algo. A filosofia é o amor ali ao conhecimento e a religião é essa ligação. E o espiritismo tem tudo a ver com isso. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui acredita piamente nas ideias espíritas e a gente quer levar isso adiante. Como que a gente faz isso, galera? Essa é uma provocação. Eu não tenho a resposta pronta aqui para vocês também, mas eu acho que é algo que a gente precisa começar a debater dentro da nossa casa. Novas gerações estão chegando e da forma como a gente está levando hoje, talvez não vá funcionar. Talvez não. Eu acho que eu tenho certeza que não vai funcionar para essas gerações que estão chegando. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai morrer na praia ou não? Vamos começar a discutir como que vai ser isso e qual vai ser o nosso papel. Ah, Carol, mas eu não sei como fazer, eu não entendo nada de tecnologia, eu não sei como que eu começo. Olha aí, a gente, nem todo mundo sabe também, eu também não sei de tudo, ninguém sabe de tudo. Mas qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa missão e o nosso dever? Pensar aqui, ó, da mesma forma, como que Kardec divulgou o espiritismo na época que ele estava ali, 1800 e lá vai bolinha, 1800 e Guaraná com rolha. Como que era? Kardec, então, tinha os livros, né, que eram as publicações ali, toda a nossa doutrina sistematizada, bonitinho. Depois ele viu a necessidade de também termos a revista espírita, porque ele percebeu que a comunidade ali precisava conversar, precisava debater ideia, era legal ali responder as perguntas, entender como que estava acontecendo em outros núcleos que estavam mais afastados. Então tem as revistas espíritas, ele fazia viagens. Então ele tem o livro lá, Viagem Espírita, que Allan Kardec fala, fui lá visitar os novos núcleos, os novos centros espíritas ali que estavam abrindo ali pela Europa. Então, reuniões, cartas que ele respondia, ele sempre fazia questão de responder todas as cartas. Então, tinha os jornais da época ali também que ele fazia questão de responder. Levantava os debates, as palestras, enfim. Então, Kardec, na sua época, o que ele tinha na mão, ele estava usando. E hoje, como será que ele divulgaria? Como será que ele chegaria nas pessoas através dessas redes sociais, do chat GPT, das inteligências artificiais? Será que ele pensaria em novos métodos ali de utilizar a inteligência artificial para a gente comparar, por exemplo, as perguntas dos espíritos? Olha aí, sei lá, galera, quem sabe? Às vezes uma inteligência artificial pode nos ajudar nesses trabalhos que são repetitivos, massivos ali, para a gente usar o nosso pensamento. E Kardec, além de utilizar tudo isso, ele trazia um ponto muito importante, que é o que vai ser o nosso grande diferencial ali nessas inteligências artificiais, que é a gente saber usar o nosso senso crítico. Quando você pergunta ali no chat GPT, nem sempre ele acerta tudo, porque ele se utiliza muito da criatividade, ele tem uma criatividade ali que ele vai combinando informações que ele tem. Então não quer dizer que ele sabe de tudo. Aí entra o nosso senso crítico de questionar o tempo todo, mas utilizando dessa ferramenta, mas não sendo cegos para essa ferramenta. Então Kardec teria também, acredito, esse cuidado. E aí eu pergunto, e você? Qual que é a sua obra? Qual é o seu papel nisso tudo? Como que a gente vai fazer juntos? O que nós podemos fazer juntos? Porque eu sei de uma parte, eu não sei de outras, e tá todo mundo junto aqui com o mesmo objetivo, que é
acreditamos no espiritismo, queremos levar essa ideia adiante, mas como que a gente pode fazer? A gente só consegue pensar nisso juntos, a gente só consegue estruturar isso juntos. Então eu gostaria muito de trazer esse debate e esse pensamento aqui para vocês. Nada melhor do que a gente começar ali a conhecermos a nós mesmos e transformar toda essa nossa obra e entender como a gente vai participar disso, como a gente vai contribuir com isso, comunicando e sendo nós mesmos, colocando as coisas que a gente sabe, colocando aquilo que está dentro do nosso alcance, dentro ali do que a gente consegue. Então, tudo parte de como a gente vai nos conhecer, tá bom? Bom, essas eram as provocações, mas eu acho que a gente tem um tempinho aqui também para perguntas, para a gente debater um pouquinho com o nosso Felipe. E aí, pessoal? Bom, esse tema é bastante inspirador, assim, para a gente, né? Porque a gente acaba lidando com tudo que é do futuro gera, às vezes, duas sensações na gente, né? Uma de empolgação e a outra o medo, porque a gente não sabe o que vai vir, né? Então, assim, esse contexto que você deu da evolução é muito legal. Também, sempre quando surgiram ferramentas novas, né, tecnologias novas, as pessoas ficavam com medo de também serem substituídas e etc. Tem vários casos desses na história, né? Então, e assim, um medo que eu vejo muito grande no pessoal de tecnologia, principalmente aqueles que têm a inteligência muito desenvolvida, é a gente se transformar numa Matrix, né? Que Uhum. você trouxe lá o exemplo do Neo, que seria a partir de uma inteligência que eles têm chamado de singularidade, que seria uma inteligência que conseguisse pensar por si própria, ter personalidade e tal. Isso tem sido discutido muito na comunidade assim, de inteligência artificial, que eu faço parte, né? Então, aí, sendo espírita, eu consigo ficar um pouco mais tranquilo. Eu queria fazer a pergunta para você, assim, o que você acha desse termo, né, dessa singularidade? Como é que isso conversa ou confronta com os conceitos espíritas? O que você acha disso tudo? Eu sei que não tem resposta certa porque é tudo muito novo. Exato. Eu acho que é a resposta para isso, assim, tudo que a gente tá vendo, a gente tá basicamente assim, quando a gente teve, eh, a descoberta ali da internet, né, a gente falou: "Poxa, agora o mundo vai mudar". E realmente mudou. A gente viu que, cara, a gente saiu de um cenário totalmente analógico para um cenário totalmente digital e isso está evoluindo cada vez mais. Quando a gente fala das inteligências artificiais, é a mesma revolução, galera, que a gente tá passando. A partir disso, é uma parada totalmente nova, é um mundo totalmente novo. Então, eu acho que nem os maiores especialistas ali, pelo que eu já consegui ver e estudar e acompanhar, tem ali ah, não, assim, uma opinião formada do que vai acontecer e do que pode acontecer. Mas o que acontece? Um chat GPT, por exemplo, pode ser, pode se tornar em algo assim mais personalizado? A gente diz que não, né? Porque ele é um tipo de tecnologia que ele trabalha numa visão limitada. Por quê? O input dele é texto. E o output dele sempre vai ser o texto também, né. Então quando a gente pensa assim, a gente tem muitas tecnologias, inteligência artificiais surgindo. Então tem o ChatGPT, que a gente pega muito essa questão do texto, a gente tem o Midjourney, que a gente cria imagens, né, o Firefly também da Adobe, que a gente está criando mais imagens. Então a gente tem muitas inteligências artificiais com propósitos
né, diferentes e formas diferentes, outputs diferentes, né, formas dela se relacionar com você diferentes. A gente tem as que estão se relacionando por voz, por exemplo. Então, eu acredito que essa personalização, nessa singularidade, ela vai ser possível, pode acontecer, quando a gente tiver uma tecnologia que una todas essas formas, né? Então, vai unir o texto, vai unir a imagem, vai unir a voz, vai unir. Então, assim, a gente tá muito no começo disso tudo ainda. É o que eu vejo. Mas o que é importante pra gente? Não é pra gente ficar, ah, meu Deus, com medo, não sei o quê, vai acabar o mundo. Não, gente, calma, que vai dar tudo certo. Eu gosto muito de pensar. Eu tenho um autor que eu gosto muito que é o Peter Diamandis, que ele pensa muito no cenário de abundância. Então, que as novas tecnologias, eu concordo muito, que as novas tecnologias elas não vão vir para o mal. As novas tecnologias elas vão vir porque a gente está evoluindo. Elas vão vir como uma evolução. Então, se a gente pode, num simples prompt ali, numa simples pergunta, diminuir 10 vezes o tempo que a gente gastava para fazer um trabalho X que a gente fazia, por que não? O papel da máquina é fazer o cálculo, é pensar. Durante muito tempo, o homem ele foi medido pelo seu QI, né? Pelo seu quociente de inteligência, ou seja, o quanto racional e lógico você era. Só que depois a gente foi vendo que, poxa, essas não são as principais inteligências do ser humano. A gente tem uma gama de inteligências. A gente tem um monte de coisas, de questões ali que nos fazem ser humanos. Então, por que não deixar, né, na mão da máquina ali aquele lado frio e calculista para a gente começar a ser mais humano e menos operacional também? E aí a gente fica nessa coisa, né, de tipo, mas poxa, vai mudar, mas e os empregos e não sei o quê, e aí como é que acontece? Mas a gente pensar hoje, na década, tipo, nos tempos dos nossos pais. Vocês acham que os nossos pais, os nossos avós iam falar que hoje a galera ia ganhar dinheiro fazendo vídeo, por exemplo? Eu ia falar, ah, menino, fica quieto, né? Isso não existe. Ou seja, a gente não sabe o que está por vir e como essas tecnologias podem nos ajudar a evoluir, a levar em conta essa evolução, a acelerar esse nosso processo de evolução. E também a gente não tem ideia das novas profissões que podem vir a surgir, das profissões que hoje estão desvalorizadas e que podem voltar a serem valorizadas num cenário como esse. Então a gente não sabe de nada. O que eu acho a gente tem que estar ligado ali, entendendo minimamente o que está acontecendo, e a gente tem que começar a levantar essa questão para a gente questionar. E questionar o nosso movimento. O que faremos com isso? A gente vai deixar a onda passar lá para depois, quando chegar, que nem quando chegou a pandemia. Tinha casas que não tinha nem rede social, não sabia abrir uma lá. A gente vai. Então, o que vai acontecer? Será que não vale a gente se preparar? Não vale a gente preparar, estarmos preparados, entender, para a gente começar a passar, estarmos presentes no que vier, no que tiver de novo, para levar adiante para essas novas gerações, que a gente não vai conseguir alcançar essas novas gerações se a gente não estiver no mesmo patamar que eles. Então, Eu eu acho gosto que de essa. pensar assim, Carol, que tudo que a gente tem de evolução tecnológica, a ciência, ela tá sempre amparada pela visão dos espíritos que são muito evoluídos, de Deus e tudo. Então, se as coisas elas chegaram no ponto que estão, tudo é porque foi permitido, né? Porque se a gente olha a história assim, que a Idade Média foi aquela idade das trevas, a tecnologia, tudo ali ficou parado no tempo, né? Nada evoluiu. E aí agora a gente está numa evolução exponencial, assim. Então, Exato. e como o espiritismo ele é conectado, uma das pernas, né, do espiritismo é na ciência, e a tecnologia é ciência também.
a gente deve estar muito ligado nisso, né? E olha que interessante, Kardec criou um livro com perguntas. E o que é o chat GPT e as inteligências que a gente, né, tem manipulado assim? São praticamente perguntas, né? Então, quem sabe fazer perguntas são aqueles que têm as melhores respostas, conseguem aprender melhor e tudo. Então, a gente pode aproveitar muito disso. A gente também tem ferramentas de inteligência artificial surgindo a cada dia, sem exagero nenhum, assim. Esses dias eu vi um cara programando uma ferramenta que você joga um livro lá dentro, um PDF, e aí ele utiliza o chat GPT como base para poder fazer as perguntas. Tá, e Uhum. agora, quais são os 7 passos que o livro fala? Ele vai lá e responde. Porque ele lê o livro todo, com a tecnologia, ele vai te dando aquilo sem você precisar ler o livro, e ele vai tirando as coisas que não precisam, né? E a gente vai precisar começar a se perguntar agora. A casa espírita tá lá, presa à livraria com o livro físico, enquanto a galera tá lendo o livro no Kindle. E no futuro, será que as pessoas vão ler os livros de ponta a ponta? Ou vão ler só as partes que interessam? E aí? Aí que tá a diferença da galera. Porque, assim, muitos não vão ler, tá? Com certeza, muitos não vão Assim como ler. não leem, né? Exato, exatamente, muitos não vão ler. Mas de que grupo a gente vai querer ser parte, né? E de que grupo a gente vai estimular para que os nossos filhos, nossos netos também façam parte. Se a gente, que nem eu falei lá no começo, vamos pensar o seguinte. Até tem uma pergunta aqui, como saber se o chat GPT tá falando, cadê? É da Lúcia. Qua Quais os é, cuidados que devemos a buscar ter os ao buscar os conteúdos. conteúdos no chat GPT? Exato, é só você fazer um teste lá. Pergunta alguma coisa ali sobre você, por exemplo. Quem é o Felipe Rocha? Quem é a Carol Oliveira? Você vai ver que ele vai te responder. Por quê? Ele tem ali o comando de que eu tenho que retornar alguma coisa aqui. Então ele vai começar a criar uma história muito louca e tal. E pra, tipo, responder aquela pergunta, porque ele tem muito essa parte criativa. Ele vai te ajudar a chegar em algumas resoluções mais rápidas, sim. Como? Se você estiver fazendo as perguntas certas. Para você fazer as Sim. perguntas certas, a gente precisa do quê? A gente precisa de repertório. Para a gente criar repertório, como que a gente faz? A gente tem que consumir bons conteúdos. Então, eu tenho que entender. Então, começa assim: você manja de um assunto X aí, você é muito bom em. Você falou em marketing digital, né, Felipe? Você falou. Todo mundo aqui tem algum assunto que entende muito bem e tal. Vai perguntando coisas desse determinado assunto que você tem esse conhecimento. E vê lá. Tem coisas que vão fazer muito sentido, você vai achar muito interessante. E tem outras que vai falar: isso não é bem muito assim, não, chat GPT. E Mas aí, o próprio CEO da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, ele falou essa semana, ele deu uma declaração falando para as pessoas realmente terem cuidado, assim, porque sim, ali é um aprendizado de máquina e tudo que ela está aprendendo, ela não traz a veracidade das coisas. E realmente a gente tem que ter repertório para poder fazer boas exato, perguntas. Você falou de profissões novas que vão surgir, já existe uma profissão nova. É um engenheiro de prompt. É uma pessoa que é exato. especialista em dar os prompts ali para extrair o melhor da inteligência artificial, né? Exato. Prompt, para quem não sabe, aí são as perguntas ali, né. Então São são os formas comandos, de né, que você dá, né? são as formas que você pode fazer as perguntas, tem outras, sim, formas em vez de ser textual ali, outros comandos que você pode dar para chegar em algumas respostas. Então, é isso. Então a gente precisa de repertório. Então, ponto. Isso nunca vai mudar, gente. A gente precisa Hum. de sempre ter e buscar o conhecimento, ser curioso.
É até uma característica dessa nova geração, eles são curiosos. Então, quando a gente fala do aprendizado deles, o estilo deles é um estilo empreendedor, porque eles vão atrás. Eu sou curioso, eu vou atrás para saber como que é e eu quero aprender rápido. Quero aprender, testar, errar e acertar, e assim vai indo. Então, a gente tem que ter esse repertório, isso não vai mudar, e isso, a gente não vai ter repertório se a gente não buscar informação na fonte, né? Porque o GPT ele até te responde, mas ele também te dá a fonte? Não dá, né? Então, da onde você pegou? Ah, ele pegou da internet os dados ali até 2021, fez um mix ali do que ele falou, pô, é isso aqui e mandou para você. Mas qual que é a fonte? Então, assim, o conhecimento tem que ser seu. Ele pode te ajudar a otimizar, né? Muitas coisas. Mas o conhecimento é teu e não muda. E o segundo é você ter o seu senso crítico. Porque justamente você não vai poder aceitar qualquer resposta. Igual o Kardec, né? Kardec vinha lá, os espíritos respondendo: Ah, eu sou São Luís. Ah, mas é mesmo? Vamos ver. Responde aqui para mim isso daqui. Vou comparar a sua resposta aqui. Pera aí, rapidinho. Vamos comparar para ver. Deixa eu ver se você está saindo um pouco da linha aqui do que seria um espírito aí evoluído ou não. Está contradizendo? Está respondendo muita coisa? Ou seja, questionar o tempo todo. Questionar, ter esse senso crítico vai ser importantíssimo. E a gente só tem isso quando a gente tem esse repertório, né? O Pedro perguntou aí: você acredita que futuramente os centros espíritas ou instituições irão aderir à inteligência artificial? Se sim, o que pode acontecer com aqueles que não irão se esforçar para aderir a essa ferramenta? Olha, eu acredito que sim, viu? Por quê? Eu vou dar até um exemplo. Tem um estudo que está acontecendo. Eu vi lá no Congresso Espírita de Goiás apresentaram. Eles estão fazendo o que eles chamam de. O que o Kardec, né, chamou do controle universal do ensino dos espíritos, certo? Então, testando, fazendo alguns experimentos para esse controle universal do ensino dos espíritos, comparando as perguntas utilizando de inteligência artificiais. E olha isso. Tipo assim, olha como pode nos ajudar. Porque hoje, eu acho que todo mundo já recebeu uma mensagem no WhatsApp falando: Doutor Bezerra de Menezes mandou aqui tal, tal, tal. Como que a gente sabe que é? A gente não vai questionar? Kardec não nos ensinou a questionar, meu povo. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai ter essa possibilidade de, por exemplo, receber mensagens, o espírito assinou, podemos comparar aqui com outros textos para ver a forma de escrita, como que ele discorre esse texto, o estilo do texto. Isso já foi feito, por exemplo, com obras de Chico Xavier comparado com obras de Humberto de Campos. Enfim, então a gente tem já estudos nesse sentido. Cara, você acha que Kardec estando aqui hoje, ele não se utilizaria dessa inteligência? Que é muito melhor do que um ser humano ali lendo e comparando, fazendo ali. Em segundos a gente ter uma resposta ali acurada do Quer ver que, um, do quer que ver esse um exemplo texto. que Kardec poderia usar com a inteligência artificial? Ele separou as perguntas, né? Essas perguntas elas eram de modo aleatório, assim, não veio pergunta um, o que é Deus? Pergunta 2, etc. Ele poderia pegar essas perguntas, subir dentro de um computador e falar para o chat GPT, categoriza essas perguntas em ou em capítulos ou em assuntos para poder facilitar o trabalho dele. Imagina quanto de tempo que não economizaria para poder fazer o livro dos Totalmente. espíritos, né? Então Totalmente. é Então uma... tem muitas questões. Então, o quanto que a gente vai estar, os centros vão estar conectados, né? Eu sei que às vezes a gente fica, não, mas ai, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas, gente, a gente tá falando de uma geração que não vai ter esse lance de offline e online. Não, eles nasceram
tipo assim, pra eles é natural estar junto, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a pensar. A gente não fica pensando como seria um mundo ultra conectado. A gente não pensava lá os carros sem motoristas e não tá acontecendo agora. É começar a pensar como seria um centro ultra conectado. O que que teria nesse centro? Como que seria? Porque é isso, gente. Essa geração que tá vindo, ela não é uma geração que vai desligar igual a gente, que, tipo, cansei aqui das redes tal. Vou desligar a chavinha aqui e seguir. A gente tem que pensar que todos os dispositivos que a gente tem vão estar ultra conectados. A internet ela vai estar no nível muito superior do que a gente tem hoje, questão de velocidade, em questão de conexão, conectividade. Então, assim, a gente tem que pensar que vai ser um mundo que a gente desconhece. E, e aí, como que vai ser para essa geração? Tipo, essa galerinha que vai nascer a partir de 2025, por exemplo. Lá no auge dos seus 15 anos, 20 anos. Como que vai ser? Como que eles vão se ligar com Deus? Como que eles vão se conectar com Deus? A gente precisa começar a pensar nisso, né? É muito louco. Você fica assim, mas gente, eu não sei, cara, como que vai ser e tal. Mas eu acho que é algo que a gente tem que ir preparando o terreno pensando nisso. Se a gente só ficar fazendo as mesmas coisas que a gente tá fazendo desde que a gente começou, cara, a gente tá com um ponto de atenção aqui. Entendeu? A gente tem que repensar a forma como a gente se comunica, a forma como a gente passa os nossos conteúdos, a forma como a gente interage, como a gente trabalha dentro do nosso centro. A gente tem que começar a pensar nisso. E assim, é difícil, é difícil. Não sabemos todas as respostas, não sabemos. Mas a gente tem que começar a se unir para ir. Meu filho, vamos lá, você manja mais tecnologia, você manda mais aí das redes sociais, o Felipe manja aí do marketing digital. Vamos vendo aí, vamos conversar o que, que a gente vai fazer aqui de bem bolado pra gente iniciar um projeto, fazer uma tentativa, tentar entender como que pode nos ajudar. É muito louco, mas é justamente por isso que eu achei legal trazer esse ponto aqui, que eu acho que é algo que a gente vai precisar discutir e amadurecer agora, porque o mundo está falando disso, o mercado está falando disso. Ah, Carol, mas é o espiritismo, é religião. Concordo. Mas a gente também tem um objetivo de manter o nosso legado, ou não? Ou não temos? Carol, a gente podia fazer um workshop, um hackathon aí de inteligência artificial e espiritismo. Ah, ia ser massa? Ia ser muito legal. Botar uma galera jovem aí para poder Pra usar pensar. chat GPT, Midjourney, várias coisas. É isso. É isso, gente. Vamos conversar. A gente precisa discutir. Isso daqui, assim, não temos todas as respostas. Não temos. Chat GPT não tem todas as respostas também. Pode esquecer. Então a gente vai ter que Massa. construir, a gente vai ter que testar. Meu, vamos ter que gerar ideia, vamos ter que testar essas ideias. É assim, gente, que a gente vai conseguir chegar do outro lado. Como que a gente pode usar? Não sei. Qual que é a sua ideia? Manda aí no chat, conversa com seus amigos, conversa com a galera do seu centro, né? Leva esses debates. Como que a gente vai entrar nesse mundo? Bacana. Bom, pessoal, a gente deu o nosso tempo aqui, passou super rápido. Eu quero agradecer a Carol por ter vindo aqui, ter trazido esse tema que, poxa vida, é muito desafiador, porque tudo é muito novo. Então, obrigado, Carol. Se quiser fazer suas considerações finais aí, tá bom? Não, eu agradecer a todo mundo que estava participando, a Lúcia, o Pedro, que super comentaram aqui bastante aqui no nosso chat. Um beijo para vocês, a Michelle também estava aqui, Beth, Lucy, Zélia, todos aqui do canal. Vocês falam FES? FES? Como que vocês PS. falam? FES. PS. FES. Fiquei assim, Obrigado. como será que eles pronunciam? Agradecer a oportunidade e olha, fico aí à disposição para quem quiser conversar mais sobre esse tema.
Gosto muito de conversar sobre isso. Felipe também, fico à disposição. Se quiser, vamos puxar esse workshop, puxar a galera para pensar junto. Vamos que vamos. Bacana. Vamos conversar. Valeu. Fechou, Gente, obrigada, galera. obrigado, gente. Boa noite para vocês. Até a próxima semana, que tiver o Spirited. E um abração. Valeu.